Finalmente conseguimos. Tudo bem? Sim, tudo bem, Ale? Como vai você? Vai essa sexta-feira à noite? Noite quente aqui em Sorocaba, aqui, meu Deus, tá muito quente aqui em Sorocaba. Você tá onde? Em Sorocaba? Sim, tô em Sorocaba, mas aqui tá muito quente, sério. Quente calor, Ih, olha que quanta gente honra. bacana aí. Tudo bom com vocês? Com Sim. você? Então, você vê que a pessoa é uma ignorante virtual, né? Eu estava aqui tentando entrar na live pelo computador, porque aí eu falaria com você pelo meu mic, entendeu? Com todo o aparato profissional que vocês merecem e tal. Mas não sabia que só entrava pelo celular. Paciência, né? É. Oi, Fábio. Bom, Oi, Alexia. bom, meu nome é Danilo. É uma honra estar aqui com você nessa live. Obrigado por ter aceitado esse convite. E, bom, queria que você apresentasse primeiramente, antes de começarmos as perguntas, queria que você apresentasse e falasse um pouco das suas personagens que você fez. Nossa Senhora, mas você tem 4 horas de live, né? Pelo menos, né? Menino, eu tô dublando desde 1988. Então tem bastante personagem, né? Vou falar os mais Muitos. recentes, os que o pessoal mais me procura, mais pede áudio, e eu já vou dizendo para a turma que às vezes a gente não pode mandar áudio por causa de contrato e tal. Então a gente fez agora recentemente a Jaque do Eternos, a Salma Hayek. Eu já dublei a Salma em vários filmes. Tem uma lista aí de filmes, deixa eu ver se eu entro para me lembrar das coisas todas, mas bastante filmes mesmo dela eu já fiz, né? E aí a gente está fazendo também bastante games, né? Hoje mesmo eu postei um que já está publicado, é o Guardiões da Galáxia, eu faço a Mente Global, que é uma espécie de um computador que ajuda, né, os jogadores. É uma voz feminina e uma masculina. Então fui eu e o Vanderlan que fizemos essas vozes. Eu tô com um game aí para estourar muito legal, mas só vai ser lançado em 23. É um game bem grande, bem bacana, mas desse eu não posso falar nada ainda, sabe? E Sei. estamos aí com bastante coisa. Agora a gente está fazendo a Rainha Carlota em Bridgerton, que é uma série que está fazendo bastante sucesso. Hoje um fofo, um fã muito carinhoso comigo me mandou, botou acho que no story dele, que estreou um filme chamado Garotas de Cristal, cinema espanhol, sabe? Eu fiz aí uma personagem grande nesse filme que é a dona da companhia de balé, né? E espanhol é tão legal porque como você fica bem certinho, fica parecendo que é português, né? Tem Sim, muitas sim. palavras parecidas, né? Então Realmente, fica muito. espanhol maravilhoso. Eu gosto bastante de dublar em espanhol. Eles têm uma diferençazinha na articulação, né? Então, eles hablam todo muito bem hablado, assim, sabe? Então, eles, Sim. eles, eles articulam muito mais do que a gente em português, né? Então, às vezes, tem que ter um pouquinho mais de técnica para sincronizar melhor, sabe? E estamos aí, né? Estamos aí, a gente tem muita coisa que a gente está fazendo, que a gente fez, novelas. Eu quero convidar vocês, para quem tiver mais curiosidade, quiser mais detalhes, eu tenho uma página, não é aqui no Insta, essa página eu tenho, ó, faz um tempão, e tá lá no Face, né? E nessa página tem um monte de coisas, atrizes. Só de atrizes maiores, assim, que eu dublei, eu tenho mais de 100 lá nessa página, né? A, a Cud do House, que o pessoal fala muito, a Queen Latifah, a Oprah Winfrey, a Viola Davis, a Regina King. Então tem muita gente aí, né? A Sofia Vergara, do Modern Family, que eu amei fazer esse trabalho, Muito bom. sabe? E a gente tá aí, como assim? Tá na pista para negócio, né? Tipo, E bom, e ai, que a povo primeira pergunta. carinhoso. Gente,
Sim. Fala. Até entrou o Yordan, lembra do Yordan Cavalcante, o canal Making Off? Ele te Um entrevistou em um fofo. evento. É, um fofo ele. Adoro o Jordan. Beijo, Jordan. Ele é um fofo, eu adoro esse menino. Então, começar a A ler. Como Pacunoda, você. você escreveu Pacunofa, isso, mas é Pacunoda. É, era uma pessoa meio assim, como é que eu posso te dizer? Meio depressiva, sabe? Meio assim, meio esquisita. Eu gostei muito de fazer no Hunter x Hunter. Bom, para começar, como você começou sua carreira no meio artístico? E como você conheceu a dublagem? Alguém te indicou ou você sempre quis ser atriz desde criança? Na verdade, eu comecei em 88, eu comecei em 87 já, eu era locutora da Alfa FM, né? Eu fui uma das primeiras turmas do curso de locução do Senac. E aí lá mesmo tinha uns olheiros assim que ficavam pensando as pessoas, né? E a Alfa era uma rádio só de mulheres. E aí me chamaram para ir trabalhar lá, eu fui. E aí eu sempre tive assim na minha vida essa coisa de fazer vozes. Sabe quando tá a família inteira, aí chama, Marcinha, o pessoal me chama na minha família, porque assim, meu nome é Alessandra Márcia, né? Então a família, por parte da minha mãe, me chama de Marcinha. Marcinha, vem aqui, vem, Marcinha. Cantar Roberto Carlos. E não sei. Então eu pequenininha, eu cantava, contava história, fazia vozes. E aí foi indo, né? Da Alfa, eu passei a trabalhar em alguns projetos de teatro de rua com o Fernando Muralha. Ele tinha o que chamava de carroça de ouro, né? Então ele abria aquela carroça e fazia espetáculos na rua. Mas eu fiz mais em escolas também. Era um espetáculo que chamava Valéria e a Vida. Quando ninguém falava ainda de sustentabilidade, ele já tinha esse espetáculo. Foi até premiado na Unicef esse texto dele, sabe? Então, e aí a gente foi fazendo uma coisa ou outra. Eu trabalhava numa agência grande de propaganda, a Denison. Não, eu sou cearense. Eu sou cearense, não sou do Rio, não. Mas morei muitos anos no Rio, viu? Então, eu trabalhava na Denison Propaganda e eu atendi o telefone, o pessoal dizia, nossa, que voz que você tem, e não sei o quê. Aí que eu fazia, né, voz bonita, assim, para impressionar. Que boba. Aí, aí eu falei, pô, eu acho que eu tenho que trabalhar com a minha voz. Hoje, Vago, um querido, desde os tempos do Orkut, meu amor. Que pessoa linda que você é, viu? Obrigada por estar aqui, viu? E aí eu fui indo, eu comecei a frequentar a BKS, através do Ézio Ramos, a gente fez estágio lá, e dali a gente foi para Álamo, depois também o Jorge Barcelos, da Sigma, nesse tempo ainda se chamava SC, ele era sócio do Passarinho nessa época. Me deu meu primeiro papel importante, quem me deu mesmo foi o Jorge Barcelos. Eu devo muito a ele, ele é um mestre para mim, sabe? Uma pessoa nossa, nem sei o que dizer a respeito. É meu padrinho na dublagem. E Nair Silva, gente que sempre me estendeu a mão, né? É por isso que eu gosto de ajudar quem está começando também. Porque lá atrás, alguém estendeu a mão para mim. Alguém disse assim, vem, eu vou te ajudar. E isso é parte da vida da gente, né? A gente está nessa vida para ajudar uns aos outros, né? Seja num simples ouvido, ouvir o que a pessoa tem a dizer, num desabafo, seja profissionalmente, de que forma for, né? Afinal, a gente somos humanos, né? E a gente tem mais é que ajudar uns aos outros. Então, eu recebi muita ajuda lá atrás, quando eu comecei, e faço disso também uma bandeira. Eu gosto de ajudar as pessoas também quando estão começando. Então eu fui Você- indo, eu fui assim, eu lembro meu primeiro desenho animado, por exemplo, quem me deu foi o Gilberto Baroli. E foi muito louco, porque eu cheguei em estúdio e ele disse assim, hoje você vai fazer uma cabra. Uma cabra, uma ovelha, eu não lembro direito, era dessa família aí.
Eu falei, meu Deus, eu não sei nem dublar, como é que eu vou fazer cabra, gente? Eu fiquei apavorada. Aí eu fui indo, e ela falava, tudo dela era assim, sabe? Aí eu fui indo, aí assim, eu tive uma sacada nesse dia. Eu percebi que, assim, o original estava pronto. Eu só tinha que fazer, seguir aquilo que já estava pronto, né? Porque o dublador, por mais ator e artista de voz que ele seja, ele tem que ter um pouco essa humildade de entender que já está pronto o trabalho, né? Você vai dar vida em português. Você vai botar um caquinho brasileiro, você vai fazer uma coisinha bem nossa para ficar mais agradável, mais gostoso e tal. Mas você vai. Não tem para onde você escapar, né? Você tem que fazer aquilo que já está lá. Alguém falou de sala temática, aí eu perdi isso. Foi no projeto Alô, né? Foi tão Uhum. lindo Os esse áudios. projeto. Grande projeto. Você chegou E a já conhecer comecei. o projeto, Danilo? Eu conheci o projeto, só que, tipo, eu não cheguei a comprar, mas eu espalhei pra galera, tipo, projeto Alô que dava a comprar, essas coisas, tipo, dei uma divulgação, pelo menos dar um helpzinho pra galerinha que queria, né? Não, e foi lindo, e foi lindo. Ajudou muita Sim. gente, mas independente de ajudar, teve até pedido de casamento, gente. Eu gravei um pedido de casamento Oh. para uma pessoa. Eram dois rapazes, né? Um deles comprou para ajudar e falou: Olha, o meu pedido é muito especial. Eu digo: Meu Deus, que medo. Ele disse assim: Eu preciso que você me ajude a pedir o meu namorado em casamento. Eu falei: Claro, eu vou fazer tudo que for possível. Você quer fazer um texto? Você quer que eu faça? Aí ele me mandou o texto como ele queria e tal. Então, eu fiz com a voz da Glória: Oi, querido, eu te amo tanto. Você aceita casar comigo? Foi uma coisa assim. Foi muito Que lindo. fofo, que fofo. Oh, eu fiquei muito emocionada, assim. E já Gente, recordando, eu já fui é madrinha de muito. muitos casamentos. Sei. E já falando, você se recorda do seu primeiro trabalho na dublagem? Aqui, ó, quando você foi escalada e você recorda de quem, qual personagem você fez, uma coisa? Então, Danilo, como eu vinha do rádio, né? Você sabe que essa coisa, às vezes, de voz bonita, assim, até como a própria beleza física, às vezes pode ser uma maldição, né? Na vida da pessoa. Porque, assim, você pode observar como a pessoa muito bonita, ela sofre muito. Porque, assim, ela já tem tudo, né? Então, parece que tudo é mais difícil, ou mais fácil, mais ou menos. E a voz bonita também. Quando eu vinha de rádio, então eu entrava no microfone, e aí eu, né, fazia aquela voz, e bibibi, bobobó. E em dublagem, o que menos você tem que fazer é voz bonita, né? Uhum. Na maioria dos produtos, você tem que fazer voz de gente, a sua voz, a sua verdade, né? Mas quando eu tive a minha primeira oportunidade, foi o Líbero Miguel que me deu. Ele, falecido já, era um grande diretor, coordenador da Alamo, era casado com a Nair Silva, que Deus os tenha. Os dois já se foram, né? E ele me disse assim: Alessandra, eu quero inovar, eu quero fazer placas com voz feminina. Esse filme eu vou fazer as placas com voz feminina. Eu digo, meu Deus, eu não sei nem dublar. Agora que eu vou fazer placa, vamos lá. Aí a primeira placa, eu não lembro exatamente o que que era. Algo assim, por exemplo, sei lá, Nova York a 3 quilômetros, né? Uma coisa assim. O carro passava pela estrada e tinha a placa, eu tinha que fazer a leitura da placa. Hoje em dia já nem usa mais muito, né? No Netflix, por exemplo, eles não têm placa de nada, é tudo entra a legenda, né? Mas Uhum. aí eu fui lá, aí eu montei, né? Montei no microfone. Nova York, 3 quilômetros. Sabe uma coisa assim? O Líbero falou para mim, não, não, não é nada disso. Não é nada disso. Eu digo, o que que eu fiz de errado, seu errado?
Você tá montando uma coisa? Você parece que tá no carro da pamonha. Que é isso? Vai vendo. Aí eu falei, como é que é para fazer? Ele falou, é muito simples. Placa, você faz como se fosse a pessoa em casa que estivesse lendo. É quase voz de pensamento. Aí ele foi me ensinando aí. Nova York, a 3 km. Pronto. Aí deu certo. Tô, você travou. Eu tô. Conseguiu ouvir? Tô te vendo meio travado. Conseguiu ouvir, Mar? Conseguiu sim Então é ouvir. isso, né? Então, a Bom, e voz já de falando. placa é isso. A voz de placa, Sim. para quem está perguntando aí, a Marloiva, Eu acho que é a Marloiva Mairo. Cassimira. Mailoiva, foi assim. É, então, é isso. Ela não pode ser uma coisa alta, uma coisa forte. Tem que parecer que o telespectador está lendo aquela placa. Então, você faz é, é, Nova York, a 3 km. Uma coisa lisa, sabe? Esse é o Sim. segredo de fazer placa. Mas quando eu fui fazer a minha primeira placa, nossa, eu botei subwoofer, sabe assim? Nova York. Putz, seu Líbero falou para mim, não é nada disso. E aí ele acabou me ensinando, né? Olha o Robson Haga aí. Tô aqui citando o Robson, seja bem-vindo. Estou citando o Líbero Miguel, quando ele me ensinou a fazer placa lá atrás. O Robson fez comigo o Google Five, um tokusatsu maravilhoso, e ele era o Yellow, ele era o Yellow, né? E eu era Pink. É. Google Pink e Google Yellow. A gente se divertia tanto, lembra, Robson? Negativo. Gravávamos os 5 na estante. Os 5 na estante. Imagina a farra. Eu, cercada de 4 maravilhosos colegas. Era muito engraçado aquilo. Era muito gostoso. E já falando de uma personagem que você fez há muito tempo atrás. Você lembra da Siri? Opa, lembra da grande Siri, a gueparda do Regrets que você fez? Quem? Desculpa, não te ouvi A direito. Siri. A Siri, A a Siri, gueparda dos sim. Rugrats. Como foi dublar ela? E como foi dublar ela em Rugrats no Selvagem? Acho que Selvagem. E se chamarem naquela versão, se tiver aquela versão lá da Paramount, da Paramount, você dublaria ela de novo? Claro. É uma que era uma pantera, não era? É, parece, eu não sei se era uma pantera, guepardo. Defini como guepardo, particularmente. Uma felina selvagem. Sim, Foi muito sim. gostoso, né? Porque ela tinha uma coisa assim meio de blasezona, sabe? De chegar e achar que todo mundo era inferior a ela, sabe? E se achando, né? Foi muito legal, já faz muitos anos isso, né? Nessa série. Foi muito bacana, Rugrats. Eu lembro disso, sim. Eu vou até procurar, faz tempo que eu vou postar na minha página alguma coisa dela, porque ela foi um personagem interessante ali, né? É Sempre uma dupla. pergunta. Para qualquer pessoa que trabalha com voz, veja, hoje, por exemplo, eu já não me considero, ui, a felina selvagem. Eu me considero mais uma artista de voz, sabe, do que só uma dubladora. Quando eu comecei a pensar assim, e comecei a me direcionar para isso, eu tive uma expansão do meu leque de trabalho imensa. Oi, Rafael. O meu trabalho, o Rafael é um querido lá do Pernambuco, maravilhoso. Esteve aqui em São Paulo, a gente passeou pelos estúdios. Obrigada por estar aqui, querido. Então, desculpa. E a gente, tudo bem. E a gente, quando eu me coloquei como artista de voz, eu trabalhei muito mais. Porque aí eu não dublava só. Eu dublava, eu narrava, eu fazia game, eu fazia locução. Eu fiz muitos agora cursos, e-learning, que eles chamam, né? Até para o exterior, aí tem umas produtoras em Londres e chamam a gente. Então a gente fez muita coisa no momento em que a gente entendeu que a gente é artista de voz.
E não apenas dublador, né? Porque senão você fica muito restrito, né? Você vê, voz original é uma delícia fazer, né? Então foi aí que e eu falo isso para os meus alunos. Oi, Romão, tudo bom? Eu falo para os meus alunos assim, gente, não queiram ser apenas dubladores. Queiram ser artistas de voz. Estudem outras possibilidades. Façam aulas de música, de canto. O que você tiver um dinheirinho sobrando aí, vai atrás de se aprimorar. Tem muita coisa. Já gravei audiolivro, sim, já gravei vários. Dirigi alguns projetos em audiolivro, sim. Mas venha a São Paulo e seja minha aluna, sem problema algum. Ai, gente, olha quem tá aqui. Ui. Oi, eu sou o cachorro da Alessandra. Eu sou o Opa! cachorro da Alessandra. Olha, dá um oi pro pessoal, olha lá, olha lá. Ai, que bonitinho! Ele é um Visitem fofo. live, que fofo! Oh, É o Luca, ele chama Luca. o Luca. Ele tem 13 nomes, o Luca. Nossa! Alô? Olha lá, opa! Não, não, agora eu não saio dessa live. O Luca falando, não sai, agora eu vou ficar aqui para sempre. Não, não, sai. Vai lá. A mamãe tá ocupada agora. Vai lá. Chama ele. Mauro, chama ele. Ah, ele tá vindo em cima de mim aqui. Participação especial ao Vai. doguinho da Alessandra. E Ai. bom, já falando dos Eternos da Marvel, a Jack, como foi dublar ela? Ela, e conta sua experiência quando você soube que iria fazer uma personagem da Marvel, ser uma heroína forte e de um grupo de heróis que consegue proteger uma galáxia inteira só com a força deles. Pois é, né? É muita responsabilidade. Mas eu te falo, e para todo mundo que está aqui, eu vou para um trabalho de Três Anéis com a mesma disposição e com a mesma dedicação que eu vou para um de 300. Porque eu acho que se aquele personagem de Três Anéis não tiver dublado, o filme não está pronto. Então, ele também é importante naquela obra, né? A questão do Eternos foi muita coisa. Você sabe como os caras são criteriosos, né? Nossa, foram assim. Primeiro eu fui fazendo os trailers, né? Quando eu cheguei, que eu vi, eu fiquei, meu Deus, olha que legal, que maravilhoso, né? Mas aí o diretor já me falou, olha, você vai fazer o trailer, mas não quer dizer que você vai fazer o filme, porque vai ter teste. Eu digo, olha, só de estar no trailer, eu já estou feliz, né? Eu penso assim, às vezes você faz um teste e fica tão ansioso, sofrendo, porque não chega o resultado. Muitas vezes você nem sabe quem ganhou, ninguém te fala nada. Mas se você está no teste, foi presencial. O filme foi todo presencial. Inclusive, uma das colegas que tinha um boneco lá não fez porque ela não pôde, ela estava muito restrita, os pais são idosos, ela não pôde fazer presencial. Mas aí teve essas coisas, eu fiz 4 trailers e fiz o teste e fiquei esperando. Se eu não ganhasse, pelo menos eu estava nos trailers, eu estava junto. Você fazer teste já significa que você é importante também, né? Alguém confiou em você, chamou você, porque você é capaz, né? Então, estar no teste já é uma coisa maravilhosa, né? E aí, quando veio o teste, que veio o resultado, eu fiquei super feliz, fiquei muito feliz mesmo. Já tinha dublado a Salma várias vezes. E aí foi indo, né? Aí fizemos, a princípio a gente queria que tivesse uma pré-estreia com os dubladores, mas em função da pandemia não deu, né? A gente teve muitas alterações comportamentais, né? Essa pandemia parece que veio para ensinar um monte de coisa para a gente, né? A gente aprendeu talvez a ser mais humano, a entender melhor o outro, e até a se conhecer mais, porque a gente ficou tanto tempo em casa, sem sair, que
a gente aprende a se conhecer até um pouco mais, né? Mas é isso. Então foi uma honra para mim fazer. Fábio Azevedo na direção do trabalho. Foi Sim. muito preciso. O Fábio é um excelente diretor. Foi muito preciso, me ajudou muito. Também o Lucas, que captou o áudio. Toda aquela turma maravilhosa que fez a mixagem, tradutor. É toda uma equipe, sabe? O artista é o que mais aparece porque é a voz dele, mas por trás tem toda uma equipe que, nossa senhora, dá um suporte inteiro. Sim, há chances de eu voltar para fazer a Rainha Beril e Sailor Moon Cristal? Há chances. A Beril é minha, né? Agora, pode ser, gente, e aí eu quero pedir a vocês, que assim, se eu não fizer porque há uma outra concepção do trabalho. Me parece até que o desenho da Beril mudou um pouco, né? Então, se eu não fizer, não fiquem tristes e nem fiquem criticando. Estejam abertos a receber uma outra versão também. Porque eu tenho certeza que se eu não fizer, vão colocar um artista super competente para fazer. Entenderam? E eu vou virar cult, né? E já falando de uma direção incrível que você fez, eu adorei ter assistido esse anime. Nosso Beastars do Lobo Bom. Como é que foi fazer a direção desse anime em temporadas e como foi fazer a Hokumi, a cobra, a segurança gigante? Conta a experiência. E eu queria antes falar tudo, parabéns pela sua direção. Ter escalado Lord Lucino para ele, Lord Lucino Legoshi. Sim. O Beastars Lord. furry, né? Que chama, né? Furry, onde os bichos tomam formas humanas, né? E aí, quando eu vi que eu ia fazer o projeto, eu comecei a pesquisar. Eu comecei a pesquisar, porque era uma coisa meio nova para mim, né? É um anime diferente da maioria dos animes, né? Sim. Quando eu vi o Fábio, o cara, aquilo ali foi teste, tá? Tá? Eu fiquei porque o Fábio, ele é muito bom ator, o Fabinho Lucindo. Mas ele tinha uma voz pequena em relação ao original. O cara que faz lá no Japão é um vozeirão, né? Só que, olha que loucura, é um vozeirão, mas eles têm 17 anos de idade. O Legoshi tem 17 anos de idade, Uhum. né? Aí o Fábio, quando chegou para gravar, ele botou uma voz um pouquinho mais para baixo, uma voz depressiva, porque ele é depressivo, o Legoshi, né? Cara, eu fui ficando encantada. Eu disse, Fábio, Deus, como que você vestiu bem isso aí? E aí ele foi indo, a gente conversou muito. Ele me deu os mangás, porque ele foi para o Japão e trouxe os mangás para mim. Então, tem muita essa interação, sabe? O Fábio é muito bom, muito bom. Desde pequeno, Sim. ele sempre foi muito bom em tudo que ele fez na vida dele. E eu chamava ele de garoto enxaqueca, eu encho o saco dele, porque ele foi o garoto enxaqueca. Lembra do garoto Coitado. enxaqueca? Então a gente foi fazendo. E a Kokumi foi outra doideira. Se você ouvir a voz Uhum. original, você diz, é um homem. Se você ouvir, Que? é. Agora eu tô assustado, sério? Bota aí no teu Google, eu tenho até o nome da atriz. Porque, não, eu escalei um homem a princípio, mas tem todo o que eles chamam de show guide, sabe? Que a Netflix envia para nós, com todas Ah, sei. as coisas, a linguagem, como é que deve ser traduzido os nomes, etc, etc. Aí eu comecei a olhar, não, estava escrito que era mulher. Eu falei, caramba, Meu Deus. uma voz assim. É uma voz assim, sem meio andrógena, meio, sabe, híbrida, uma coisa estranha. Falei, bom, eu vou ter que fazer, né? Porque eu não sei, eu não vejo uma voz que possa ter esse grave que ela tinha, né?
E aí a gente fez a Rokumi lá, deu certo. Mas a pessoa que faz a voz, inclusive, ela tem um personagem muito famoso. Ela é muito famosa no Japão, essa mulher. Ai, meu Deus, eu vou ver se eu acho aqui, Rokumi. Ela é muito famosa. Tem um vídeo dela no Facebook. Ela chama Kujira. O nome dela Kujira. é Kujira. Ela tem 62 anos. E ela é uma mulher que tem uma voz incrivelmente masculina mesmo, sabe? Eu cheguei a escalar um homem para fazer e depois que eu fui pesquisar melhor, eu vi que era mulher. E todo mundo ali também, né? Beastars é um xodó meu, tô esperando a terceira temporada pra gente ver. E vamos fazer com todo capricho, porque tem muito fã, né? Eu fico besta de ver quanto fã que tem esse anime Beastars. Beastars. E já Beastars. falando Beastar, e falando de uma personagem que é outra querida sua, a Cuca te pega de lado, entendeu? Se fizer a da Cuca, lembra dela? Esse sítio do Pica-Pau Amarelo, voz original. Essa aí, Sim. como é que foi dublar ela no voz original? Que essa aí, eu lembro de um vídeo da Bianca Lencar que você deu parabéns pra ela na voz da Cuca, se não me engano. Ah, Você foi. lembra? Aquilo ali foi a Conte. ação da Bianca, da mãe da Bianca, da Rose. A Rose Ah, armou aquela surpresa para ela, tal, sabe? É, sim. veja bem, não é dublagem aquilo. É Primeiro voz você grava original. a voz e depois eles animam em cima. Na verdade, essa é uma história curiosa. Eu fui chamada para fazer a tia Anastácia. Tia Anastasia chamou você? Me chamaram, Opa. me chamaram. Só que era assim, eu comecei a fazer e eu olhava assim para é o aquário, né? Fica um vidro, você vê o povo do lado de lá, o cliente, estava todo mundo lá olhando. E eu via que eu não estava agradando, gente. Eu via que eu não estava achando. Porque eu pensei numa coisa assim, sabe? Ô, Pedrinho, vem cá, filho, vem tomar um cafezinho. Sabe? Eu pensei numa coisa assim. Aí eu sentia que não era isso. Ela não podia falar errado. Ela. Então, eu não me achava. Eu não me achava. Aí eu falei, gente, vocês me desculpem. Eu estou sentindo que vocês não estão gostando, não. Vocês querem me dar algum outro tipo de dica que eu possa atender melhor vocês e tal? Aí eles ficaram assim e tal, ficou um climão, sabe? Aí eu falei assim, eu posso fazer a Cuca? Eu acho que, pra Cuca, eu acho que eu vou me sair um pouquinho melhor do que pra tia Anastácia. E foi verdade. Eu, na hora que eu comecei a fazer a Cuca, eu olhei lá pro aquário, tava todo mundo assim, sabe? Aí deu Right, certo. right. É, olá, eu sou a Cuca! Uma Que voz legal. assim, uma voz um pouco rouquenha, um pouco. Inclusive, eu só gravava ela no fim do dia, sabe? Porque depois acabava a voz. Então, tinha que ser o último trabalho que eu estava fazendo era da Cuca. Porque não dava para depois para gravar mais nada. Imagina, você gravar com uma voz assim. Você acaba ficando sem voz, né? Então, eu gravava sempre de noite, quando acabavam os outros trabalhos. Foi um trabalho bacana de fazer. Eu gostei muito. Sim. É uma personagem muito querida por todos, que tem que a música dela é famosa, é tudo famoso particularmente, é tudo famosa aí. E a primeira voz, se não me engano, era a Mônica Rossi, né? A Mônica Rossi Sim, a na Mônica primeira voz da Cuca muito no talentosa. live action, dizendo assim, A Mônica é muito talentosa sempre e tal, né? Ela fez muito bem, ela fazia a versão boneco mesmo, né? Eu tô sim, vendo só um povo maravilhoso entrando. E Slay, um querido amigo, um chefe de cozinha maravilhoso, dono do Piatto Até, lá em São Caetano do Sul. Vão lá, viu, gente? Vocês vão amar aquilo ali. Estou vendo o Ailton Rosa, um colega de muitos anos, um ator fantástico de teatro, nos representa muito bem nos festivais de teatro em Portugal. Eu estou vendo um monte de gente bacana aqui. Sim, a Alcion, né? Alcion que eu fiz no. Ale, você gravava a Cuca separado do resto do elenco? É,
Voz original são vários microfones e você tem as pessoas todas daquele episódio, né? Hum. Parece quase uma radionovela, sabe? Você, você vai na sua, você vai acompanhando o outro, quando o outro dá a sua deixa, você entra e faz. Então, eu não, eu não gravei sozinha, não. Eu gravei com todo o elenco. Nessa época, olha que curioso, vocês não sabem. A, a, a Narizinho era a Larissa Manoela, desse tamanho assim, ó, pequenininha. Era a Larissa Manoela, o Pedrinho era o Vini Takahashi, a Emília era Conheço. a Isabela Guarnieri, né? Oi, Dan, tudo bem? E a Larissa, eu tenho foto até disso, eu já postei no meu Facebook. Ela tinha, acho que uns 8 aninhos, mais ou menos. Curioso, né? Hoje tá esse mulherão Curioso. lindo, fazendo sucesso na Globo, na novela das 6, né? Uma baita artista também, canta muito, maravilhosa. E já falando da. E já indo para uma personagem da Disney, que é a nossa Multicora em Howard, dois irmãos. Como é que foi dublar esse Hum. personagem? Como foi dublar esse filme maravilhoso que relata o lançamento de dois irmãos que se entendem pelo caminho nessa aventura para buscar o verdadeiro pai, né? O verdadeiro pai. E se É, encontra com essa personagem. Conte um pouco dela, conte um pouco da Multi. a história em si é linda, né? Porque Sim. é, eu não sei exatamente se isso envolve tanta gente assim, mas eu vejo muitas famílias que já depois de adultos buscam os pais, né? Buscam o pai que às vezes abandonou, que infelizmente foi embora, não sei. Olha o Silas Borges, outro querido, maravilhoso. Grande Silas. É, adoro ele. Silas. A Andressa tá aqui também. Beijo, Andressa Bodê. Beijo aí para todo mundo. Que bom. Olha, mandou coraçãozinho. Então, essa história do Uma Jornada Fantástica, Dois Irmãos, é uma história meio universal, né? Porque muitos de nós procuram os pais, ou o pai, ou a mãe, às vezes até a vida inteira. Então, isso comove muito as pessoas, né? E a Mantícora era a dona do restaurante e vai junto com a mãe ajudá-los a achar o pai, né? Porque o pai vai apagando, não sei se você se lembra, o pai vai sumindo assim, né? E eles têm que buscar uma coisa para juntos fazerem com que o pai não desapareça. É uma história assim. E quem eu também estou com saudade, Sila. Eu quero ir no estúdio e te dar um abraço bem gostoso. E quem fez a voz original foi aquela. Oh, meu Deus, me ajuda, memória. Eu tenho um HD incrível, mas às vezes falha, sabe? Gente, aquela atriz que no Vidas Cruzadas, ela faz a que dá a torta de cocô para outra. Sabe quem Oh que é? my God. No Histórias Cruzadas. Histórias Cruzadas. Como é o nome daquela atriz? Me ajuda aí alguém. No original, Ajuda porque eu não sei. Porque também, tipo assim, eu não assisti, mas assisti, acho que. Não faço ideia de quem é, porque eu não assisti ainda. Não assisti não, essa história escurada, mas o ela Ward é, assisti. ela é maravilhosa, essa atriz. Eu vou achar aqui o nome dela, peraí. E aí, no original, era ela. E como eu já havia dublado ela, o querido Tiago Longo. Não, não é a Viola Davis, é a que faz a torta de cocô, é a amiga, a maior amiga dela. Que, inclusive, ela tem um olhão. A Octavia Spencer. É, vou botar. Exatamente. Ah, Então, no original foi a Octavia Spencer. E eu já havia dublado ela e tal. E o Tiago Longo, que é outro querido, maravilhosão, que eu amo de paixão, me chamou para fazer. E a mantícora, ela tem uma articulação de boa, ela tem isso aqui para frente, sabe, assim, é, ela é uma mistura de uns bichos, assim, né? Então ela tinha, e ela é muito engraçada, e a gente foi entrando, o Thiago foi me ajudando, eu amei fazer aquele trabalho, e eu, os até dois hoje, irmãos. o que fez o Whirley, sabe, o Whirley do Rio, Sei, o Miranha, o Homem-Aranha. o Miranha. Você sabe que até hoje eu não sei se o nome dele é Whirley ou Whirley. Eu até hoje eu não sei.
a pronúncia correta do nome dele. Mas a partir daí eu ganhei um grande amigo. Ele me escreve, a gente troca altas ideias, ele me escala para uns trabalhos dele lá no Rio. Ele é uma pessoa maravilhosa também, um baita artista também. Muito, muito bom. E Até meu pai comentou. o Boba do Forrest Gump. Acho que é prognata que chama a pessoa que tem o queixo assim para frente, sabe? Assim, que tem essa articulação de boca. Acho que chama prognata. É o Boba do Forrest Gump. Tinha essa boca assim, é isso mesmo, de vago. Fala, Adriano Trota, meu A- querido. a- Ale, Oi. até meu pai comentou aí. Meu pai, o Agutiés é meu paizão que tá aí. Meu pai. Teu pai Perguntou dar que o Agutiés, deixa eu ver aqui. Dá um oi aí, Agutiés. A Gutierrez, A de Antônio, de Alberto. Alexandre Gutiérrez, meu pai tava aí, tá aí assistindo a live também. Quase meu xará. Olha, senhor Alexandre Gutierrez, o seu filho é um fofo, parabéns, porque é um rapaz muito educado, muito gentil, e eu estou muito contente dele ter me convidado para estar aqui. E, e já falando de outra personagem que eu não faço ideia se é um anime ou desenho, porque é um mistura, particularmente misturou. Agretsuko, não sei pronunciar. Agretsuko, Tsubone, nossa, Agretsuko. Nossa, aquilo deu um trabalho para fazer, gente. vozeirão, acho. Bom, e é um anime assim, abre boca, fecha boca, abre boca, fecha boca, abre... não tem lábio, né? E ela é chefe da outra, né? Porque a história é maluquérrima, Sim. né? É uma pessoa que trabalha no escritório, uma moça, e de noite ela vai para o karaokê, porque o grande sonho dela é ser cantora. E aí, no dia seguinte, lógico, imagina uma pessoa que passa a noite inteira num karaokê. O que acontece no dia seguinte de trabalho? A pessoa tá acabada, meu. Tá Sim. na maior... É muito divertido a Gressuco. E ela chega e diz, por quê? Por que que você não fez os relatórios? Por que que você não fez isso? Eu já mandei você, para de tomar café! Sabe? E fica aquela boca. E eu dizia, quem me escalou foi que outra que eu amo de paixão, Jussara Marques. Jussara, grande Eu falei, Jussara. cara de Deus, o que que eu vou fazer com essa boca que fica parada, aberta e tremendo? Ai, Ale, ai, se vira, mulher, se vira. Eu digo, vamos me virar então, vamos ver. Então tinha umas falas que a Agatha Paulita, que é a moça do karaokê. Então tinha É, algumas sim. que estavam exatamente assim, eu já falei para não tomar café! Tinha jeito. E aí você vai dando nó, né? Você vai dando nó, e vai tentando convencer e achando palavras que se adequem, que fiquem mais adequadas. Palavras, por exemplo, com a boca fecha de A grande. Se você botar um isso ali, não vai rolar, não fica bom. Eu sou fã da Jussara Marques, sou suspeita, já fiz N filmes com ela. Tem um filme lindo que eu fiz com ela, chama Sing, não é esse Sing da animação, é um que passa-se na Irlanda, Ah, um assim, isso aqui é Sing Street, uma coisa assim. Ela deu um show nessa, ela dá um show em tudo que ela faz, né? Eu fiz também Terra Viva, Terra não sei o quê, uma série que ela estrelou, muito boa. Ela é boa demais. Você sabe que eu fico besta? Eu falo pra vocês, eu não tenho vergonha de falar não, viu? Eu fico ali como diretora, por dentro, eu fico aplaudindo. Eu não quero ficar aplaudindo na hora, é para a pessoa não se achar, sabe? Mas por dentro, no meu coração, eu fico aplaudindo e agradecendo porque Deus deu esse talento para as pessoas. E elas chegam lá, às vezes você vê umas falas desse tamanho, né? A pessoa passa uma vez, pode gravar. Eu, oi? Então tá. E grava e pega todas as respiradas, todas as intenções, é, 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 tudo. Então, é incrível. É um trabalho técnico, ao mesmo tempo muito artístico, e as pessoas são extremamente talentosas. e olha Sim, essa que entrou. isso mesmo, Sing Street. Esse filme é muito legal, viu, gente? É uma galera que faz um O som. Shang-Chi entrou.
O Hã? Shang-Chi entrou aí. O Gabriel Noé. Não sei pronunciar. O Gabriel entrou Noia? aí. É, o Noia? Gabriel Noé. Sim, o Eita, Shang-Chi. esse aí eu O vi Shang-Chi. pequenininho, gente. Aliás, os que estão hoje na faixa dos 30, né? Eu vi todos bem pequenininhos. A Jussarinha, quando ela fazia o Crush, TV Crush. Gabriel começou a dublar menino, né? Ah, todos esses, Fábio Lucindo, bonito, olha que gracinha. Grande. Tá Grande lá, Gabriel. grande, tá fazendo cada coisa bacana nos games Sim, o aí. cara. E Mas linda. o cara é monstro, né? Começou com 6 anos ele. Ele começou com 6 anos, mas ele já era garoto propaganda da Johnson. Esse menino é bonito. Ô, menino bonito. Já era bonito desde bebê. Né? Parabéns, Gabriel. 34 aninhos. 34. Então, a gente conhece essa turminha toda desde pequeno, né? E eu fico aplaudindo muito. Eu gosto quando eu adoro dublar, mas eu gosto muito de dirigir e ver essas pessoas com esses talentos, as soluções que elas dão para as falas, sabe? Obrigada. Obrigada, É esse hoje. Gabriel, hein? Ó, um anjo. Dani Pink, de DW. E E já foi. diga. E comentando que a evolução humana, a dublagem é tipo Pokémon, sabe? Vai evoluindo até chegar nos grandes vozes aí, né? Imagina o que pode ter um talento, né? Talento na voz pra dublar. Cada personagem que passa. Tá aí, né? Aí, uma grande evolução na dublagem. Na verdade, o Sim. pessoal, assim, o pessoal fantasia um pouco, mas é assim, é o que eu te falei lá no começo. O dublador, Sim. quando ele está dublando, especificamente dublando, o artista de voz, quando ele vai dublar, ele tem que ter a humildade de fazer parecido com o original, né? Ele pode dar um totozinho, uma brasilidade que fica maravilhoso, botar umas coisas engraçadas que os fãs adoram, beleza, desde que caiba no contexto e tal. Mas o trabalho está pronto já. Já foi feito por outro artista no seu país de origem. Então, o compromisso o artista de voz, quando dubla, tem com o público, é de fazer meio parecido com aquilo que está lá, né? Então, a gente tenta chegar. Então, às vezes, outro dia me escalaram para uma coisa aí que eu falei, meu Deus, esse diretor confia em mim, cara. Porque era uma velha, não que eu não seja velha, que eu já estou mais para lá do que para cá, né? Mas era uma voz de fumante, sabe? Uma coisa assim, bem suja e não sei o quê. Foi tão divertido fazer, né? O Gabriel dubla no Doutor Who, tá certo. É uma série maravilhosa, né? Tem fãs pelo mundo inteiro, né? Então, esse diretor me chamou. Então, quando você chega a uma certa altura da vida profissional e as pessoas te dão esse tipo de desafio, é porque elas acreditam que você é capaz de fazer qualquer coisa. Isso me envaidece. Não vou mentir. Fico, sabe, super envaidecida. Slambei, olha, esse menino lembrou. Sim, na novela Ercai, uma novela que gravamos para as pátrias lusófonas, né, que eles chamam, tipo Timor-Leste, Angola, Moçambique, e que as novelas fazem muito sucesso lá, gravadas em português. Eles amam, né, as novelas em português. E eu fui fazer, foi difícil fazer ela, porque ela é tipo assim, uma Fernanda Montenegro, do babado lá. Ah, maravilhosa. Sim, Maravilhosa Montenegro. e a cliente pediu que fosse uma voz bem grave, porque ela tinha muita angústia, tinham roubado o filho dela quando ela era jovem, então era um personagem difícil. E imagina tudo isso em turco. Turco, você sabe, é uma mistura de inglês com francês, com árabe, e tudo termina com a boquinha É meio tudo. fechada, assim, sabe? Nossa, foi um trabalho lindíssimo. Agradeço muito a Mirna Rodrigues, da Sigma, que me dirigiu bastante nesse trabalho. Foi uma companhia
Ana me ajudou bastante. Não era um trabalho fácil, não. Tinha episódios que ela gritava e chorava o episódio inteiro. E a gente tinha que estar nesse astral. Exatamente. A Zizé Aslambei é o nome dela. É uma mulher bonita. Tá bom. Depois eu andei pesquisando por Sim. aí. Muito bonita, mas lá ela fazia um papel muito sofrido. E já falando. Opa, Digo, pode continuar se quiser falar. Eu já. não, escuta, vai fazendo tuas perguntas aí. Se você deixar, eu não Sim. paro de falar. Eu não Agora, falando de nosso Cavaleiros do Zodíaco. Esse aí já tem. Esse é o maior histórico da história da dublagem. Cavaleiros do Zodíaco. Grande, né? Grande Hermes Baroni no Center de Pegasus. E já falando sua personagem, peraí. A Ju- Juni de Camaleão. Como foi dublar esse anime? Você tem histórias quando você pegou a personagem e começou a dublar ela, já que é uma personagem histórica, né? Histórica na dublagem, particularmente. Sim, Cavaleiros do Zodíaco, assim como todos esses tokusatsus, essas coisas mais antigas, né? É, é, até alguns animes antigos, até as coisas, por exemplo, da Sailor Moon também, enfim, da Guerreiras Mágicas, isso tudo foi feito na década de 90, né? Não existia internet ainda, né? No Brasil. Então nós éramos ilustres desconhecidos, assim, né? Ninguém conhecia a gente. A gente nunca imaginou a repercussão que isso iria ter, não só na época, como nos dias de hoje. Gente, tem gente que me procura e fala assim: nossa, você fez parte da minha vida, da minha infância, eu curti demais o seu trabalho, não sei o quê. Então, quer dizer, nós estamos em 2022, faz as contas, para a década de 90, é muito tempo. E aqui Sim. fica no imaginário das pessoas. Talvez porque naqueles momentos, lá atrás, elas estivessem vivendo a adolescência, primeiro namorado, a curtição, né? A vida inteira pela frente. Então fica no coração, fica guardado, é um chamego, sabe, uma coisa maravilhosa. Então a gente não tinha dimensão disso, né? Que ia ficar assim, né? Aí, quando teve o advento da internet, que os fãs nos descobriram as nossas vozes, quem nós éramos e tal, começou a reativar tudo isso, né? É tudo muito mágico, Trota? Muito mágico, né? Aí a Sim. que, por exemplo, era um dos primeiros trabalhos que eu fiz lá atrás. Isso foi 1988, 89, na extinta Rede Manchete, né? Mas até hoje tem grupos no Facebook, tem grupos na internet que debatem, me convidam para negócio de palestra. Recentemente fez 25 anos da Sailor Moon, né? A gente foi numa palestra maravilhosa lá na Liberdade, né? Eu até gravei com o Silas, um trabalho aí da Rainha Baby, Grande Silas. com o Silas Borges, ele que dirigiu. E a gente Sim. foi fazendo, quer dizer, eu não imaginava que seria uma coisa assim, né? Mas eu sempre tive essa voz mais forte. Então eu dublo muita vilã, né? Muita mulher de muita personalidade, tipo a Alessandra do LOL, é uma coisa grave, altiva, é uma rainha, uma bruxa gélida que tem trocentos mil anos, né? E assim a gente vai aproveitando aí a voz e fazendo, né? Eu gosto muito, eu gosto muito. Você já percebeu que o vilão é sempre mais interessante? Artista As, falando, né? vi Porque ele as tem, vilas, sim. uns arcos interessantes, te permite mais, né? Você ir para um lado e para o outro. O mocinho não, o mocinho é sempre o mocinho, né? O bonzinho, né? E como foi dublar, também já falando de Sailor Moon, né? A Rainha Beryl, a grande vilã de Sailor Moon. Como é que foi Ah, dublar ela? Maravilhosa, né? Maravilhosa. maravilhosa. Ela chega e diz assim: Sailor Guerreiras, eu vou me vingar. E percebe o Ai, ar? meu Deus. Nossa, deu medo agora aqui, mas enfim. É toda cheia de. Ela é melíflua, sabe? Ela é uma personagem assim, meio etérea, né? Na verdade,
ela era apaixonada por um cara lá e o cara não queria nada com ela, né? Também, né? Então ela tem essa mágoa, né? A vingança dela não é por causa de negócio de cristal, eu acho. Eu acho que ela quer se vingar porque não conseguiu pegar o carinha que ela gostava, entendeu? Que dó, que dó. Ah, sim, meu amor, essa escala. Quem que tá me perguntando isso que eu não consigo voltar? Essa escala foi muito louca. Serginho Cantu. Ele me escalou. Aí quando eu vejo o personagem, eu digo, meu Deus, Serginho tá doido, essa mulher é uma velhinha, né? Quando a mulher começou a falar, eu falei, obrigada, Serginho, obrigada, que lindo. Você acreditar em mim, porque ela é aqui, né? É, eu me inspirei em quem? Na senhora Kravitz, a feiticeira. Sabe a feiticeira? Aquela série antiga. Não tinha uma fofoqueira, que era a senhora Kravitz? Tem até uma casa noturna em São Paulo que chama Senhora Kravitz. Então, é a voz da fofoqueira, sabe? Uma coisa aqui, aquela pessoa meio ardida, sabe? Ah, Wanda, vocês vão ter filhos ou não vão ter filhos? Sabe uma coisa meio assim? Nossa, sim, a voz agudíssima. E eu fiquei muito feliz Sim, do Serginho ter me confiado, ter confiado em mim para fazer esse trabalho, porque foi muito divertido e no fim, não se trata de fazer vozes, se trata de botar a verdade, sabe? Você faz com a sua verdade, sabe? E ali você abraça. Claro, você dá aqueles totozinhos que eu falo sempre, né? Um pouquinho mais agudo, um pouquinho mais grave, e vai. Mas assim, o importante é você ir com a tua verdade, com a tua voz, para poder vestir bem, né? Para que as pessoas que estejam assim, sim. elas curtam, né? Elas se identifiquem, né? Mas foi engraçado. E ela, quando ela canta, é, na fazenda tem um boi, ia, ia, oh. E até entrou a Milani a Gabriela Milani, a do Sky. Do Nossa, Sky entrou aí. aqui, ô, Não Gabizinha sei lá. do meu coração. É uma fofa, é uma pessoa que eu amo de paixão. É muito bacana, muito talentosa, canta muito. Eu te falo, eu fico besta como as pessoas são talentosas, sabe? Fico besta. Todo mundo muito talentoso, muito focado, sabe? Ela que faz a Sky lá na Patrulha A Canina, Sky, sim. ela Esse que. filhote vai voar, aquela fala famosa dela. Hã? E já a fala famosa da Milani Gabe. Esse filhote vai voar. Skyzinha fofa. Filhote É? fofa dela. Isso Sim. E já aqui, falando. Oi? ela é coisinha, pequenininha, gostosinha, Sim. e muito gente boa, muito gente boa. Sim. E já falando de outra personagem vilã, que não sei que vai ser hoje, provavelmente vilãs, a grande Lissandra de League of Legends. Como foi Sim. localizar ela? E o pior é que eu já joguei com ela. Nossa, ela humilha uma top lane, ela é humilhante. Ela consegue, a galera apanha dela. Eu já joguei com o seu personagem. Ó, respeito, é respeito com R, com R. É, Pá. oh, deixa eu ver aqui só um instantinho. Mauro, Mauro, deixa, a minha bateria está acabando, só um minutinho só. Eu vou pedir o power bank. Mauro, me pega o power bank, por favor, meu amor. A power bank. A bateria está acabando. Ele traz o power bank para mim e aí eu consigo continuar. Porque eu achei que dava para fazer essa live. Olha, pessoa, sou ignorante virtual, né? Eu queria fazer aqui no computador. E aí você me disse que só pelo celular, né? E aí vai acabando a bateria. É. Bom, Alessandra, lá no projeto Alô, eu vi bastante a dimensão da Alessandra, porque a maior parte dos áudios que compraram meus eram pedindo a voz da Alessandra, né? E ela tem Lore maravilhosa. Você já viu a narração da Lore dela, ela contando a história dela, Nossa, já. da questão com as irmãs, porque ela meio que traiu essas irmãs, né, para ter poder, né? Então é uma história muito bonita, né, que ela tem.
E essa altivez, né, esse vozeirão que ela tem. Hoje mesmo, eu entrei no YouTube e alguém postou as 17 Lissandras pelo mundo. Então tem a Lissandra inglês, tem francês, tem não sei o quê, e eu tô lá no meio. Fiquei super... A Alessandra brasileira, né? Que coincidente é a Alessandra, que não é Lissandra, enfim, trocadilho besta, esquece. Mas tudo bem, né? E a última. É uma Opa. personagem que realmente chama muita atenção do pessoal. O pessoal gosta muito. Obrigada, meu amor. Obrigada. Marido bonzinho, sabe? Tá, joia. Conectou. Ah lá, já tá. Beleza. Então, a Alessandra, eu realmente tenho muitos fãs. Tenho muitos fãs. E aí ela entrou no Rune também, né? Rune Terra. E aí eu não posso falar as coisas, sabe? Desculpa. A turma fica me perguntando, ela tem skin nova e tal. Eu digo, Sim, gente, sim. eu não posso ficar falando. A gente tem uns contratos. É isso que às vezes a turma acha, e eu me desculpo já desde já. A turma acha que é antipatia nossa. E não é, viu, gente? É que tem multa no contrato se a gente falar dos projetos. A gente assina um termo de confidencialidade, sabe? Quem se vai... E também é uma coisa que tem que dar em só sigilo mesmo, em sigilo. Até como fez o Manolo Rey. Jogou no Manolo Rey assim. Você sabe por quê? Eu vou te explicar. A Sim. dublagem, apesar de não parecer, é um espetáculo como outro qualquer. Imagina se você vai ao teatro já sabendo tudo que vai acontecer. Perde a graça, né? Então a dublagem, essa surpresa de quem vai dublar, de como vai ficar a dublagem, é também um espetáculo, né? Quando estreiam as temporadas, as pessoas ficam... Antigamente, sabe, era muito diferente. Não é que nem agora que lança a temporada inteira. As pessoas assistiam um episódio por semana, às vezes um episódio por mês, sabe, das séries mais antigas. Era bem... Os streamings modificaram bastante o cenário, sabe? Então, a gente não pode falar muito... Sim, a verdade que a gente passa com a voz. Então, a gente não pode falar muito, mas eu sinto que mudou muita coisa mudou. Eu sou do tempo que nem tinha Pro Tools, né? Eu acho mais difícil dublar jogos do que filmes e séries. Olha, é Pedro, teu nome, Pedro Augusto? Sabe, são linguagens diferentes, sabe? Sim, Rainbow Six, ali é aquela atriz Angela Bassett. Eu já dublo ela sempre. Ela é a chefona, né? Vocês já repararam que a turma só me dá chefona para fazer, né? As bravonas, chefona, a dona da zorra toda. Acho legal isso. Mas então, sobre dublar filmes e games, são processos diferentes, tá? Por exemplo, às vezes o game você tem que fazer exatamente na wave. Exatamente na wave. Às vezes o filme você tem um pouquinho mais de liberdade interpretativa. Então, eu gosto de fazer as duas coisas, né? Mas são coisas diferentes. Ah, minha primeira direção de dublagem, obrigada por perguntar isso. Olha só, foi na Master Sound, um estúdio que ficava ali na Liberdade, onde antigamente era o estúdio do seu Zankovsky, na Avenida Liberdade. Eu fui dublar e me deram um filme dificílimo da Bandeirantes. Chamava-se Um Misterioso Assassinato em Manhattan. Com, adivinha quem? Woody Allen. Com Woody Allen, a esposa dele na época era... Esqueci o nome dela. Ele foi casado muito tempo com ela. Depois eu vou lembrar. Bom, veja você. O estúdio tinha sido reformado. Era o meu primeiro filme. Era a primeira captação que o meu técnico ia fazer. Ele virava para mim, ele chama Eric,
Hoje ele é técnico na TV Group. Um querido, muito querido mesmo. O Eric virava para mim e dizia assim, Alessandra de Deus. Não, não é a Mia Farrow, foi antes da Mia. Ele dizia, Alessandra de Deus, estude o cabaço. Olha, ele usou essa expressão, me perdoem por repeti-la, mas eu quero contar exatamente como foi a história. Estude o cabaço, técnico cabaço, diretora cabaço. Esse filme vai ficar uma merda. Eu ria, eu falei, não pode ser e tal. A gente, com tanto medo de errar, de fazer qualquer coisa errada, a gente caprichou muito e a gente recebeu uma carta da Rede Bandeirantes de televisão, do senhor Gentil, que era o responsável pelo setor de dublagem, elogiando muito o filme. Também, olha o meu elenco, Carlinhos Silveira, Neuza Azevedo, né? Carlos Campanile, só a gente fera, né? Eu que não sou boba, né? Já escalei o povo campeão mesmo. Mas foi uma história engraçada, porque tanto eu quanto o técnico, a gente sofreu com medo. É exatamente isso, é a Diane Keaton. É a Diane Keaton. Quem dublou ela foi a Neuza Azevedo. Tá? E a última pergunta para finalizar, mas aqui porque tenho compromisso daqui a alguns minutos. Tá bom, meu José, amor. Muito obrigada. peraí, como foi dublar a rainha Carlotte? Acho que é Bridgerton. Rainha Carlota. Olha, foi muito legal. A Flora Paulita me escalou nesse papel. Ela tem uma coisa de antipatia, mas não é de propósito, é porque ela é rainha, né? Ela está acima de todos, né? E ela fica o tempo todo querendo descobrir quem é a tal Lady Whistledown, que manda faz aqueles folhetos e tudo, né? Então, a atriz, eu até sigo no Instagram, Golda Rechivel, muito boa atriz, né? E ela usa umas perucas maravilhosas. Então, a gente gostou muito de fazer esse trabalho, porque ela tem, assim, ela é quase infantil, de tão equivocada, sabe? Assim, ela é uma pessoa tola, né? Mas eu acho que vai ter revelações na história dela, porque ela de fato existiu, você sabe, né? E parece que estão fazendo um spin-off com ela, para contar a história dela. Oh. É, porque, na verdade, ela é origem africana e a rainha Elizabeth da Inglaterra teria descendência dela. Olha que babado, né? Porque sempre o povo ali, né, tem uma coisa meio, né, a coisa do branco e tal, então não sei. Como foi ser uma heroína da Marvel? Sempre bom, né? Da Marvel. Sempre maravilhoso. Eu gostei demais. Ela morreu, mas eu tenho a impressão que ela ainda vai aparecer por aí, sabe? Eu briguei com Michel de Fiore. Eu falei, Michel de Fiore, você me empurrou. Você me empurrou daquele canyon lá. Fiquei triste. Ai, coitado. É esse bichão, é esse bichão. Michel, ele fez o principal lá, o rapazinho. Esqueci o nome dele. É. A gente comprou os bonequinhos tudo do McDonald's, né? Cada um tem o seu bonequinho, assim. Sim, a história da Rainha Carlota é maravilhosa, é maravilhosa. Eu estava pesquisando justamente no Google aí, e ela tem uma história muito, muito interessante. Se rolar mesmo esse spin-off, uma nova série, é que a Shonda Rhimes, que é a produtora, ela é uma ativista. Ela é uma ativista e ela conta muito sobre a história dos negros, de como as coisas foram se processando, acontecendo, né? É muito legal. E obrigado por ter aceitado o convite. E vamos fazer um momento print. Um momento print que eu faço para tirar a fotinha na live final, sabe? Uma posicinha assim. Ah, Vou então te peraí, fazer só. deixa eu me arrumar aqui, de fazer cara bonita, peraí. Fazer a posição paz, paz, que eu gosto de paz. Ah, vai assim. Depois marca as gente, viu? Se tiraram, não sei. Acho que pronto. Bom, eu já estava congelando aqui, né? É, É. é isso mesmo, Rafael, bem lembrado, é o Ícaris.
Ah, quem que tá falando aqui? Continua a mesma, linda e carismática. Quem tá falando isso pra mim? Quem é que eu A perdi? U Raga Robson. Robson. Volta, filho. Vem, volta pra dublar. Você é tão talentoso, viu? Estamos te esperando aqui. Seja bem-vindo de volta a hora que você quiser, tá bom? Um prazer te ver aqui. E Danilo, muito obrigada pelo seu convite, querido. Você não sabe assim, quanto eu recebo carinho de vocês e eu fico tão feliz e eu quero assim retribuir da melhor forma possível, falando de mim, falando do meu trabalho, falando dos meus colegas, falando o que eu posso falar dos filmes, tá? Esteja sempre à vontade para me chamar, porque eu vou estar por aqui para conversar com essa galera linda, maravilhosa. Muito obrigado e tenha um bom final de semana. Final de Para semana, sábado e domingão, hein? E Páscoa também, desejar feliz Páscoa adiantado. Adiantado também. todo mundo que está aqui, muito obrigado por terem vindo me prestigiar e saber das minhas histórias. E tem muita história aí para contar. É só me chamar que eu venho, tá bom? Muito Obrigada. obrigado e tenha uma grande noite. Tchau, valeu. Tchau.